Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Vamos dar continuidade onde falávamos de Gaston de Aubervilliers. Foi um personagem que nos traz, com os seus erros, lições muito importantes para todos nós. Gaston era um jovem milionário, filho único de uma família muito rica da romântica Normandia. Ele já brilhava intensamente nos salões de Paris, cercado daquela sociedade. Ele adentrou essa sociedade, passou a ser uma parte importante daqueles salões reluzentes da sociedade francesa. Foi cognominado de o Divino Apolo, em função do seu porte atlético, que atraía muito as mulheres. Mas ele também atraía os homens pelo ouro. Era atraído pela sua riqueza, que ele despejava à vontade. Então, por esse motivo, ele era um doidivana consumado. Dentro desse modelo de vida, já nessa época, tinha ideias republicanas. Essa monarquia de muitos e muitos anos. Naqueles momentos era o monarca Luís Felipe. Ele, então, pelas suas ideias republicanas, montou uma rede de jornais e de revistas defendendo a República, por consequência, logicamente, atacando a monarquia. De 3 em 3 meses, o mordomo de seu pai, Michel Blanchard, vinha a Paris trazendo uma recheada bolsa de recursos financeiros que seu pai mandava. Um dia, Michel, aliás, antes, porém, o pai sempre escrevia para ele, pedindo moderação dos gastos. E um belo dia, o mordomo apareceu vestido com crepes de luto. Ele assustou, pensou logo na mãe, e o mordomo falou: não se trata da sua mãe, Assunção da Aubervilliers, goza de boa saúde, mas o seu velho pai morreu. Ele levou aquele susto tremendo, não esperava. E perguntando ao mordomo de que, como foi, o mordomo falou: Assunção de Aubervilliers dará essa resposta para você. Então partiram imediatamente. Depois das solenidades religiosas, depois das visitas, ele presidindo as cerimônias, lacrando o sepulcro, depois de tudo isso, ele não tinha com quem se reunir, a não ser com a própria mãe, que pouco sabia dos problemas financeiros. Quando Gaston avançou na sua análise dos balanços, ele verificou que a família tinha ido à falência. A solução que passou pela sua mente, a primeira foi o suicídio. Mas ele superou esse desequilíbrio, pensando na própria mãe, já tão sofrida com aquela situação. Aí foi analisar o que fazer. Tinha muitas propriedades. A cavalariça, com parelhas, árabes, inglesas, valiosíssima. Poderia vender todo aquele plantel. Poderia vender, por exemplo, em Paris ele tinha 2 castelos. Só habitava um. O outro estava lá, fechado, mantendo uma criadagem. Toda a despesa daí decorrente poderia ser vendido. E outras propriedades em Paris, fora de Paris. Mas aí passou pela sua mente: se ele vender, a maledicência nos salões, onde era considerado o Divino Apolo, ia se implantar de imediato. Então ele não podia vender. E as coisas foram acontecendo. Empréstimo, nem pensar. O nome dele iria nos salões de Paris, iria à bancarrota. O julgamento social seria desastroso. O tempo foi passando, a situação piorando, dívidas vencendo. Ele pensou num amigo, foi seu amiguinho de infância, os 2 cresceram juntos, mas também ele não o procurou, porque sabia que a coisa não ficaria talvez só entre os 2. A situação complicou bastante. Um belo dia, particularmente a mãe, anunciou a visita de um vizinho amicíssimo do seu pai, mas que morava mais fora da França, morava na Itália, onde ele tinha vastas propriedades. Tratava-se do Visconde Flávio Henri de la Cordère, que veio acompanhado da sua esposa, Madame Madeleine de la Cordère, e de sua filha, Henriette Flavie de la Cordère. Tinha também Claire, Henriette Claire Flavie de la Cordère. E ele ficou um pouco agastado, mas
desceu e foi receber as visitas. Ele ficou impressionado, fora do normal, com a beleza daquela criança. Como era linda, educada, culta, apesar da pouca idade. Era tudo diferente do que até então ele havia conhecido nos salões parisienses. Ele mudou. A partir daí, ele mudou e passou a não considerar mais a romântica Normandia de seu nascimento como província do interior, em função desse anjo que ele tinha conhecido, olhou aquela cidadezinha com outros olhos e tomou a decisão de tentar recuperar. Era muito difícil, mas ele iria tentar. Tem um dito popular que diz que o amor acontece na vida. E realmente aconteceu com Gaston e Henriette. O Visconde Flávio-Henri de La Cordelle era um homem rígido, ignorante, presumido na sua posição de nobre, cioso daquilo que ele considerava valores pessoais. Henriette Claire Flavie de La Cordelle, pouco mais do que uma criança por esta época, era um espírito já bem experimentado, porque ela demonstrava um conhecimento, um equilíbrio que não era próprio daquela idade. 13, 14 anos ela tinha quando os dois se conheceram. As famílias eram amigas e vizinhas. Os dois jovens passaram a se encontrar, ninguém sabendo que os dois se amavam desde aquele primeiro encontro, desde aquele primeiro olhar. Com o tempo, Gaston acabou se confessando a Henriette a situação muito difícil. E ela aconselhou ao seu namorado desprender-se, vender-se esses bens. E ele a ouviu, voltou a Paris e se desfez de uma série de propriedades ociosas. Vendeu obras de artes, toda a sua cavalariça, até o próprio castelo onde ele morava. Certamente casas, prédios, vendeu tudo. O nome dele desceu ao nível do chão, no conceito de pessoas que sorriam para ele. Tudo isso foi, por assim dizer, para o mal. E Gaston, sabendo que existia um anjo em sua vida agora, pouco ligou para esse conceito social. Antigos frequentadores das suas festas, ele realmente não se importou. Voltou à sua casa feliz. Antes, porém, liquidou todas as suas dívidas, pelo menos aquelas que mais o apertavam. Então, retornando à velha, querida e romântica Normandia, ele era um rapaz feliz. Inclusive, ele usou parte do dinheiro que havia sobrado e se aliou a um grupo de banqueiros, comerciantes, empresários de várias áreas, inclusive comerciantes judeus. Esse grupo de homens haviam fundado a primeira sociedade mercantil comercial para explorar as riquezas de fora, trazendo-as para dentro da França e levando as riquezas da França à exportação. Era, na verdade, uma empresa de importação e exportação. E então Gaston usou parte do seu capital ainda restante, se associou a essa empresa. Tudo indicava, e ele assim acreditava, que ele iria se recuperar financeiramente através do comércio internacional, que não existia ainda. Essa empresa talvez fosse a primeira, pelo menos da França, a entrar para esse ramo de negócio. Então ele contava que ele iria ter bons resultados, até porque estava aliado a homens de empresas. Pois bem, voltando à nossa realidade, é que ele seguiu para e passo toda a recomendação de Henriette. Um pouco mais de uma criança. E ele assim fez, ele se sentiu feliz. Ele, acreditando já, bem vistos aos olhos de Messier Flávio-Henri de La Cordelle, ele o procurou e pediu a mão de Henriette em casamento. Ele sofreu um não fulminante, da maneira que foi colocado, humilhante. Não esperava. Expôs, então, ao pai de Henriette a sua nova fonte de negócios, a perspectiva de comércio que ele tinha hoje, associado a homens de negócios, homens de peso e tino comercial.
e foi duramente rechaçado. O Visconde, que o recebera de pé, não se sentara e não o convidara a sentar-se. Fez sinal ao seu mordomo e mandou trazer a capa e o chapéu do senhor Gaston, que já estava de sair. Expulsou-o de casa. Ele saiu arrasado, mas sem desanimar quanto à mão, que já era prometida dele. O Visconde, no passado, antes da decadência financeira da casa de Gaston, já havia prometido a mão de Henriette. As famílias eram amigas e unidas. O pai de Henriette tomou mais uma decisão trágica, absurda. Deixou o seu castelo e mudou-se para Paris, onde ele também possuía propriedades. Um castelo de reconhecida posição no seio da sociedade francesa. Levou a menina para lá. E ele, Gaston, ainda assim, na esperança de que tudo viesse à normalidade, mostrando o resultado do seu trabalho. Ele, então, foi designado pelos sócios para empreender uma viagem a países da Europa Central, visando comprar mercadorias, comprar produtos e vender produtos. Nesse ínterim, me parece que em torno de 3 meses, ele ficou sem ver, sem ter notícia de Henriette, e ela também dele. O pai de Henriette tinha um primo que era amicíssimo de Gaston. Os dois foram criados juntos e ele tinha por esse rapaz e o rapaz por ele. Eram como 2 irmãos, cresceram inclusive juntos. Esse amigo, amicíssimo de Gaston, também nobre, também rico, muito discreto, muito equilibrado. Tanto assim que nas vezes que lá em Paris, Gaston, ainda naquela vida de doidivanas, gastando o produto do trabalho honesto do seu pai, da sua família, a ponto de levá-los à ruína. Esse amigo, que era Georges de Franceville, marquês de Soissons, nunca se afastou dele. Tirava-o, às vezes bêbado, das noitadas, cuidava dele como um irmão cuida de um outro irmão, um irmão um pouco mais velho cuida do outro. Tinha por ele um carinho só explicável através da lei da reencarnação. Mas com a viagem de D'Aberville para países da Europa Central, pai de Henriette, que tinha desenvolvido por Gaston um ódio quase inexplicável, foi, sem esclarecer bem o motivo da sua viagem, e dirigiu-se à Polônia, aonde Georges de Franceville era diplomata acreditado junto ao governo polonês. E era um orgulho da própria carreira diplomática da França, porque era um diplomata que apresentava uma folha de serviço invejável. O Visconde Flávio Henri de la Cordelle procurou o jovem diplomata, que aliás era seu primo. Conversando, foram jantar, foram conversar, uma visita cordial. Acabou sabendo ele, pai de Henriette, sabendo que Georges de Franceville era apaixonado pela Henriette, desde sempre. Gostava muito dela, mas discretamente ele nunca deixou transparecer isso. Mas o pai percebeu. E a Henriette tinha por ele uma amizade profunda, uma admiração profunda. Adorava o primo, mas não o amava. O coração dela já pertencia a Gaston. Pois o pai de Henriette foi até Georges e acabou, no decorrer das conversas, bem colocadas, bem levada com todo cuidado, acabou contratando o casamento de Georges com Henriette. Os pais contratavam o casamento e passava a ser válido. Quando ele retornou a Paris, comunicou a Francière que havia o que ele havia feito, a menina se desesperou e terminou, meus amigos, minhas amigas, com a ameaça do pai. Ou ela se casava com Georges de Franceville, ou ele convidaria Gaston para um duelo, aonde o sangue de um ou de outro iria correr. Ou o sangue dos dois, se ela não se casasse com Soissons. Como eu dizia, por esses dias, Gaston estava viajando. Quando ele retornou, o fato já estava consumado. Henriette havia contraído núpcias, forçada pelo pai, com um jovem diplomata. Ele, Georges de Franceville, marquês de Soissons, não sabia de nada, de que ela amava
o maior amigo, o irmão de infância dele. E assim, meus amigos, aconteceu o enlace. Obrigado, forçado pelo pai de Henriette. Essa situação, meus amigos, minhas amigas, trouxe consequências funestas que nós iremos falar com vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.